A paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, eu vou fazer uma leitura na palavra do Senhor nosso Deus, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Graças a Deus por esta palavra que é viva e que é eficaz. Meus irmãos, eu estou lendo o livro do profeta Abacuque e é impressionante o comportamento deste verdadeiro servo de Deus. Ao perceber, ao ter o entendimento da parte de Deus do juízo vindouro sobre a nação, ele se coloca a orar e a buscar a presença de Deus. E ele tem muitas perguntas a fazer ao Senhor em oração. É interessante que o Senhor nosso Deus, ele diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus incentiva o seu povo a clamá-lo, a buscar a sua presença. E quando nós temos perguntas sinceras para fazer ao Senhor nosso Deus, eu entendo que o Senhor nosso Deus tem o prazer de ouvir estas perguntas e de responder cada uma delas a seu tempo. Abacuque fez várias perguntas ao Senhor Deus. Como a nação de Judá, que estava mergulhada no pecado, iria se comportar mediante o juízo de Deus, o que seria da nação, e como também uma nação ainda mais ímpia, no caso a Babilônia, poderia ser usada por Deus para punir a nação de Judá. Como isso poderia acontecer? Um povo ainda mais ímpio sendo usado por Deus para punir o seu povo. E o que seria da Babilônia? Ficariam impunes após serem usados por Deus? Ficariam impunes após atribuir o seu aparente sucesso aos seus deuses? Não, não ficariam impunes. Para cada pergunta de Abacuque, veio a resposta de Deus. E eu penso que é interessante nós mencionarmos que esta resposta veio em meio à perseverança de Abacuque. No capítulo 2 do seu livro ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Observe que Abacuque aqui ele deixa claro que ele iria perseverar até que Deus falasse com ele. Talvez este seja um dos grandes problemas da igreja atual, a perseverança na oração, na humilhação diante do Senhor nosso Deus, e a espera necessária até que ele venha falar com cada um de nós, falar com o seu povo. Irmãos, é interessante que aqui o capítulo 3, ele narra a oração de Abacuque, oração essa expressada em forma de cântico. Que lindo quando um cântico é uma oração e uma oração é um cântico. Porque nos nossos dias tem tantas canções sendo cantadas
que não passam do teto das igrejas. Porque, infelizmente, são canções que não expressam a piedade, que não expressam a glória de Deus, que são apenas canções feitas com viés comercial, para vender, para faturar. Mas Abacuque, ele canta uma verdadeira oração diante do Senhor nosso Deus. E ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O homem e a mulher sincero, que ouve a palavra de Deus, não terá outro comportamento senão o temor. Nós estamos vendo em nossa nação as igrejas se transformarem em circo, se transformarem em teatros, aonde obreiros se comportam como verdadeiros animadores de auditório. Por que não dizer, em alguns casos, se comportam como verdadeiros palhaços, animando um povo idiota, animando um povo débil, que se conforma em rir, que se conforma com o entretenimento, quando na verdade deveríamos estar buscando a glória de Deus, a sua presença, deveríamos estar buscando ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Abacuque, ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a palavra do Senhor, ele temeu. Ele não pulou, ele não dançou, ele não apagou luzes, ele não colocou luzes coloridas, ele não festejou, ele temeu. Porque ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que em breve a Babilônia, vinda do Egito, iria invadir Judá e oprimir o seu povo. Por isso ele temeu. Essa semana eu fui indagado por uma pessoa, e essa pessoa me disse que nós devemos ser um pouco mais otimista quanto ao futuro, positivista. Mas como ser otimista ao futuro, ao ver tudo quanto está acontecendo em nossos dias? Como ser positivista quanto ao futuro, ao ver tudo quanto está acontecendo em nossos dias? Veja, nem mesmo uma calamidade, nem mesmo uma pandemia foi suficiente para quebrantar o coração dos homens e mulheres, e por que não dizer, até mesmo quebrantar a própria igreja. A situação nossa é triste, é preocupante. Abacuque ouviu a palavra do Senhor, a voz do Senhor, e ele temeu. Ele sabia o que estava para acontecer. E nós, embora não sendo vidente, embora não sendo profetas, nós sabemos o que está para acontecer, porque a palavra de Deus diz tudo quanto está para acontecer. Aflições, guerras, rumores de guerras, pestes, traições, perseguições. É isso que aguarda a humanidade. E como não temer? Como não se preocupar diante de tudo isso? O amor se esfriando, a iniquidade se multiplicando. A igreja paralisada entre quatro paredes. A igreja investindo milhões e milhões em coisas passageiras, enquanto as almas estão partindo para a eternidade sem Cristo. Como não se preocupar diante de tudo isso? As nações procurando, através de todos os esforços humanos, a solução para os seus problemas, ao invés de buscarem a Deus. Como não temer? Como não se preocupar diante de tudo isso? Abacuque sabia que a sua nação iria passar 70 anos no cativeiro. O profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11 do seu livro, já havia profetizado sobre isso. 70 anos a nação iria ficar distante da sua terra, distante do templo
distante das cerimônias, distante do culto, como eles estavam acostumados? Como não se preocupar, como não temer diante de tudo isso? Por isso ele ora: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi a tua obra, Senhor, aviva. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. 70 anos é muito tempo. Abacuque sabia. Por isso ele pede: aviva, Senhor, a tua obra. Mesmo que o teu povo esteja distante da sua terra, mesmo que o teu povo esteja distante do templo, mesmo que o teu povo esteja vivendo como servos, mesmo que o teu povo esteja em um cativeiro, aviva, Senhor, a tua obra. Mantenha, Senhor, um remanescente fiel. Oh, louvado seja Deus! Não seria esta também a nossa oração, irmãos? Mesmo vivendo em um período onde a iniquidade está se multiplicando, aviva, Senhor, a tua obra. Mesmo vivendo em um período onde gasta-se mais com pedras e tijolos do que com as almas perdidas, aviva, Senhor, a sua obra. Mesmo vivendo em um período onde a igreja tem um relacionamento conjugal com a política, um relacionamento estranho com a política, aviva, Senhor, a tua obra. Mantenha, Senhor, um remanescente para que as próximas gerações, se houver, venham ter a oportunidade também de receber aquilo que nós recebemos. A palavra verdadeira, o ensinamento bíblico, o ensinamento puro, cristão que nós recebemos de nossos pais. Aviva, Senhor, a sua obra. Sim, a obra de Deus. Somos obras das mãos de Deus. Nós não somos fruto do nosso próprio esforço. A igreja brasileira não é fruto do esforço de homem algum. A igreja brasileira é fruto das mãos de Deus, é a obra das mãos de Deus. Observe o que está escrito no Salmo de número 100 e no versículo de número 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele e não nós. Ninguém é dono da igreja. Ninguém pode bater no peito e dizer que fez e realizou e que tem mérito. Não. Toda a glória e honra pertence ao Senhor. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu rebanho. Louvado seja Deus por isso. Olha o que Jesus ensinou no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não foi nós que escolhemos ao Senhor Jesus, foi Ele que nos escolheu. Por isso, aviva, Senhor, a tua obra. Somos obras das mãos de Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Observe que a palavra de Deus sempre vai atribuir a glória e a honra ao Senhor Deus. Somos frutos do seu trabalho. Assim como um oleiro trabalha o barro e faz o vaso, e o vaso torna-se fruto, torna-se obra das mãos do oleiro, assim também nós somos fruto, somos resultado da obra de Deus, do trabalhar de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo de número 6,
Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por que eu estou citando isso? Porque me alegra em saber que, embora estejamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história da igreja brasileira, me alegra em saber que nós somos obras das mãos de Deus. A igreja brasileira é obra das mãos de Deus. E com certeza, o Senhor nosso Deus sustentará a sua igreja, sustentará a sua obra. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha, disse Jesus, a minha igreja. Louvado seja Deus por isso. Embora alguns tentam usurpar a soberania, a autoridade, o direito do Senhor Deus fazer o que bem quer da sua igreja, embora alguns tentam usurpar isso, é necessário lembrar a cada um que a igreja e cada um dos servos de Deus são obras da mão de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz uma expressão maravilhosa. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Aí segue o texto, mas eu gostaria de mencionar apenas esta primeira parte. A igreja de Deus que está em Corinto. Romanos, capítulo 16 e versículo de número 16 também, Paulo diz o seguinte: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas de Cristo vos saúdam. Oh, glória a Jesus. Momento é difícil. Momento é tenebroso. Só Deus sabe o que alguns homens maquinam. Só Deus sabe a politicagem que existe e que o povo não conhece. Só Deus sabe os interesses, as intenções, mas cada um de nós devemos clamar ao Senhor Deus, ouvir a tua palavra e temer. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra é tua, a obra é de Deus, e Deus irá sustentar a sua obra. Deus irá sustentar, porque Ele tem interesse na igreja. Ele tem interesse na minha e na sua vida. Embora estejamos vivendo um momento difícil, embora nós mesmos, às vezes, nos entristecemos ao ver os nossos erros, as nossas falhas e fraquezas, mas a nossa esperança está em saber que fomos comprados um dia. A nossa esperança está em saber que Deus tem um interesse particular em nós. Deus tem um interesse particular na igreja brasileira. A igreja brasileira não pode ficar estagnada. A igreja brasileira tem condições de evangelizar o Brasil e o mundo. Basta querer. Basta um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Deus abençoe a sua vida. Oremos por um avivamento. Não tem outra maneira de resolver o problema da igreja. Não vai ser a política, não vai ser os eventos, não vai ser as estratégias humanas, não. Somente um avivamento vindo da parte de Deus, gerado por Deus através da sua palavra, através do seu Espírito, vai resolver a situação da igreja brasileira. Deus abençoe a sua vida.